Olá, gente! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Reta Final para o ICMBio. Esse projeto que o Soma lançou com tanto carinho para ajudar você, concurseiro, a conquistar aquela vaga tão almejada no ICMBio, né? Eu sou a professora Lilian Moraes, sou bióloga, doutora em Ciências Ambientais e estou aqui com vocês hoje para falar sobre um dos temas da parte específica do seu edital, que é uso público, parcerias, visitação e turismo nas unidades de conservação, tá certo? Então a gente hoje vai ter uma aulinha sobre isso e se você quiser saber mais, tanto sobre esse assunto como sobre toda a parte específica do seu edital, visita o site do Soma, porque você vai ver que a gente preparou um curso completo para te ajudar a entrar no ICMBio, tá certo? Então vamos lá? Vamos de aula? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, gente, tá? Vamos falar de uso público, parcerias público-comunitárias, turismo e visitação em unidades de conservação. Se você precisar entrar em contato comigo, não deixe de me procurar lá no Instagram. Pode mandar pergunta, pode fazer comentário, pode reclamar, tá certo? Eu escuto e respondo todo mundo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o uso público, né, e todo o restante do nosso conteúdo, a gente precisa entender que o acesso aos espaços públicos de ordem natural, né, seja para lazer, recreação ou outros fins, ele é um direito da sociedade, tá certo? A sociedade tem direito a acessar espaços públicos de ordem natural. E que proibir o acesso não vai garantir a integridade desses espaços, tá? E nem sempre existe interesse público e estrutura suficiente para garantir essa integridade ou para proibir esse acesso, tá? É muito mais prudente planejar uma forma de inserção social que concilie os interesses dos usuários com a preservação ambiental, de forma que o impacto negativo para o ambiente seja o menor possível, tudo bem? Então, dentre as diversas responsabilidades que fazem parte das atribuições de um gestor de unidade de conservação do ICMBio, tá? E aí que eu estou me referindo à Lei 11.516, apesar de que essa aula não é sobre leis, a gente vai citar algumas, tá, ao longo dessa aula. Duas merecem destaque. E aí aqui eu chamo a atenção para vocês que eu estou falando de categorias de unidade de conservação que possibilita, tá, o desenvolvimento de atividades recreativas em contato com a natureza e o turismo ecológico. Tá bom? Então, dentre as responsabilidades, duas que merecem destaque seriam conservar a biodiversidade, os recursos naturais e socioculturais, que prestam importantes serviços ambientais e representam os principais atrativos para a visitação das UCs, tá? E também promover e executar programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, considerando as expectativas e as necessidades dos visitantes e provendo as ações de manejo que maximizem a variedade de experiências de qualidade a serem oferecidas ao público, tá? Essas são responsabilidades de um gestor de unidade de conservação, tá certo? Bom, agora sim, uso público. Quando a gente fala de uso público, galera, a gente está falando de quê? Qualquer atividade desenvolvida em uma unidade de conservação que não envolva consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, mas que contribua para o alcance dos seus objetivos. Tá? O uso público ele é considerado uma importante ferramenta de conservação da natureza, tá? E ele é um aliado estratégico de proteção das unidades de conservação. Tá? A presença do visitante, assim como de pesquisadores, de voluntários, auxilia no monitoramento das atividades e colabora para inibir práticas ilícitas que podem ocorrer nas unidades de conservação. Tá? Além disso, o uso público ele proporciona ao visitante a oportunidade de entrar em contato com ambientes naturais, compreender a importância da conservação e criar vínculos, tá, com essas áreas protegidas e a sua biodiversidade. Tá? Os visitantes, quando eles têm essa sensibilização, eles se apropriam desses espaços e se transformam em aliados, em defensores da conservação da natureza. Tá bom? Então, quando a gente fala de uso público, a gente está falando de recreação e lazer, educação ambiental, ecoturismo, pesquisa,
tá? Pesquisa científica e algumas outras possibilidades também, tá? Quando a gente fala de uso público, presta atenção, quando a gente fala de uso público, todas as unidades de conservação possuem vocação e aptidões para uma determinada combinação de experiências de visitação, tá? O que vai variar, elas vão variar de acordo com a categoria de manejo e suas características cênicas naturais, culturais e sociais, tá? Lembra, gente, que o SNUC, né, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê a visitação pública com objetivo educacional, inclusive nas estações ecológicas e nas reservas biológicas, tá bem? Olha só, aqui eu trouxe para vocês, né, para a gente ter mais ou menos em mente os tipos de unidades de conservação e as atividades que são permitidas em cada uma delas. Bom, primeiro a gente tem dois grupos, né? A gente tem os grupos das unidades de proteção integral e os grupos das unidades de uso sustentável, tá? Nestas unidades de proteção integral é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, não pode envolver consumo, coleta ou dano. Onde que isso pode acontecer? Em quais tipos, né, de unidades de conservação a gente tem essa proibição, digamos? Estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Nesses tipos, o que é permitido? Recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental e outras similares. Tá? Já nas unidades de uso sustentável, que são áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, tá? A gente vai poder ter a coleta e o uso dos recursos naturais. Onde que isso acontece? Em APAs, né, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então aqui está um resuminho. Atenção, nas unidades de proteção integral é o permitido uso indireto dos recursos naturais. Nas unidades de uso sustentável é permitido o uso sustentável dos recursos naturais. Então fica fácil de lembrar. Tá certo? Vamos lá. Uma questão de prova feita autoral, tá? Que diz o seguinte: julgue o item a seguir. Então a gente está fazendo uma questão tipo CESP, certo ou errado? O uso público é essencial para a proteção das unidades de conservação, pois auxilia no monitoramento das atividades, inibindo práticas ilícitas e promovendo vínculos entre os visitantes e os ambientes naturais. A partir do que a gente já conversou hoje, o que você diria sobre isso? Certo ou errado? É certo, tá? Como eu havia dito para vocês, o uso público ele desempenha um papel estratégico na conservação da natureza, porque ele vai inibir práticas ilícitas, auxiliar no monitoramento, exatamente como está escrito aqui, e sensibilizar os visitantes para a proteção ambiental, tá bom? E este daqui, olha só. A presença de visitantes e voluntários nas UCs prejudica a conservação ambiental, uma vez que contribui para práticas ilícitas e afasta os visitantes do contato com os ambientes naturais. Bom, é exatamente o contrário do que foi a questão anterior, né? Então você já sabe, está errado. Gente, eu estou escrevendo com mouse, por isso que a letra fica horrorosa, tá? É exatamente como a gente falou. O uso público é uma ferramenta de conservação. Ele inibe práticas ilícitas. Ele promove a sensibilização dos visitantes, tá bom? E agora uma questãozinha do CESP de 2022, olha só. Com relação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e as unidades de conservação instituídas pela União, julgue o item seguinte. As UC podem ser objeto de concessão de serviços públicos, desde que demonstrado o não cabimento de chamamento público de instituições para a exploração de atividades relacionadas ao uso público das áreas protegidas. E aí? Certo ou errado? Isso aqui está na legislação, né? Está na Lei 11.516 de 2007, tá? Tá errado, né, gente? A gente não pode dizer que as UCs serão objeto de concessão desde que demonstrado o não cabimento de chamamento público, tá? Deixa eu colocar, cadê meu mouse? Ó, desde que demonstrado o não cabimento de chamamento público, tá? De acordo com a Lei 11.516,
no artigo 14C, tá? Tá escrito assim: poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades de conservação federais para exploração de atividades mediante processo licitatório. E aí o processo licitatório envolve edital de chamamento público, tá? Então pode sim. Em alguns casos, o chamamento público será dispensado, mas via de regra é necessário o chamamento público. Então não é que vai ser concessão desde que demonstrado não cabimento. Não, o chamamento público ele faz parte do processo licitatório, tá certo? Então essa daqui está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos falar agora, quando a gente fala de uso público, tá? A gente precisa entender que existem planos de uso público, tá? Por quê? Bom, antes da gente entrar nesse detalhamento aqui, olha só, galera. No Brasil, o principal responsável pela proteção ambiental é o poder público, tá? E aí, através das suas esferas, União, Estado, municípios, né, ele vai intervir nesse processo, buscando evitar que os interesses de determinados atores sociais causem profundas alterações ao meio ambiente. Então, é dever do poder público proteger o meio ambiente, tá certo? O uso público consolidado ele é primordial para a gestão das unidades de conservação, tá? Porque é através da consolidação de um uso racional, seguro e pouco impactante que os gestores terão possibilidade de efetivar as ações contidas nos planos de manejo ali das unidades de conservação, tá? Para gerir e manejar as unidades de conservação e aí cumprir as suas funções científicas, sociais, políticas, econômicas e ambientais, é imprescindível que alguns princípios fundamentais que permitam a racionalização de ações, né, destinadas a alcançar os objetivos propostos na criação da área estejam contidos no plano de manejo, tá certo? E aí o programa de uso público ele deve compreender essencialmente ações voltadas para ordenar e orientar o uso nas unidades de conservação, para minimizar os impactos negativos causados pela visitação. Então precisa haver um plano de uso público, não é uma coisa solta de qualquer forma, feita de qualquer forma. Ele precisa ser planejado para orientar a gestão da visitação, tá? Então o que é o PUP, né? Que é um plano de uso público? Ele é um documento técnico, não normativo e essencialmente programático. Tá? É um planejamento mesmo e vai definir estratégias, diretrizes e prioridades para estimular e diversificar o uso público e a visitação em uma unidade de conservação, tá bom? Existe um PUP simplificado, que ele é voltado para aquelas unidades de conservação com menor demanda ou menor complexidade de visitação, que aí ele foca na construção de um escopo estratégico para atividades básicas, tá? Então, por que eu trouxe isso aqui? Para vocês entenderem que o uso público ele não é feito de qualquer forma. Existe um planejamento para o uso público de uma unidade de conservação, tá bom? Bom, sobre o PUP, vamos responder essa questão autoral aqui, ó. O plano de uso público é um documento normativo que regulamenta as normas específicas de uso público dentro de uma unidade de conservação. Certo ou errado? Errado, você já sabe, ele não é um documento normativo, ele é um documento técnico, tá? Voltado para estratégias, diretrizes e prioridades de gestão, tá? Tudo bem? Beleza. E este daqui? O PUP simplificado deve atender demandas de unidades de conservação com menor demanda ou complexidade de visitação, ficou repetitivo, focando em um escopo estratégico básico e atividades fundamentais, como caminhada e observação de aves. E aí? Certo ou errado? Certo, certo, tá? O PUP simplificado, cadê o meu mouse? Tá certo, tá? O PUP simplificado, ele é destinado às unidades de conservação com menor demanda, né? Ou com menor complexidade de visitação. E aí ele contempla um escopo básico, como caminhadas, observação de aves, tá bom? E este daqui? A equipe de planejamento de um plano de uso público deve ser composta exclusivamente por servidores da unidade de conservação, sem possibilidade de participação de representantes externos. E aí a gente não conversou sobre isso, mas é para isso que essa questão está aqui, para eu apresentar isso para vocês, tá? Quem planeja um plano é ótimo. Quem elabora um plano de uso público tem que ser servidor da unidade de conservação? O que vocês acham? Não, tá, gente? Eu já respondo.
Já vou responder logo para vocês. Não, errado. Tá? A equipe de planejamento ela pode incluir tanto servidores da UC quanto representantes externos. Isso vai depender do contexto específico da unidade, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue. Esta é uma questão que dá prova do Sistema de Limpeza Urbana do DF de 2019, tá? Uma questão real, que diz assim, ó, nos parques nacionais são permitidos a visitação pública e o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. E aí? Lembra lá daquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Né? Tá certo ou tá errado? Tá errado, gente, tá errado, né? Nos parques nacionais é permitido o uso indireto dos recursos naturais, tá? Porque eles são de proteção integral, não de uso sustentável, tá? Então essa questão aqui está errada, tá bom? Bom, estamos falando de uso público, parcerias, turismo e visitação. E aí eu trouxe aqui para vocês duas ferramentas que podem aparecer na sua prova, tá? Que são ferramentas que auxiliam o planejamento do uso público, o planejamento da visitação, que é o Índice de Atratividade Turística, o IAT, e o ROVUC, que é o Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação, tá bom? O Índice de Atratividade Turística é utilizado como referência para análises da demanda turística em áreas protegidas, que além de indicadores internos, utiliza indicadores do entorno das áreas protegidas, como a distância de aeroportos, serviços de hospedagem e alimentação que estão disponíveis, entre outras. Tá certo? Já o ROVUC é uma ferramenta que vai orientar o planejamento do uso público, tá? Ele pode ser utilizado para inventariar as diferentes oportunidades de visitação existentes ou potenciais, auxiliar na diversificação, orientar a implantação e promover o manejo mais adequado dos ambientes naturais para proporcionar as experiências de visitação desejadas na unidade de conservação. Tá? E olha só, gente, apesar do ROVUC ele focar nas categorias de unidades de conservação do SNUC, tá? Esse instrumento ele também pode servir como referência para o planejamento de visitação de outras áreas protegidas, como as terras indígenas brasileiras ou sistemas de áreas protegidas dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa, tá? Então ele não é único das unidades de conservação, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de planejamento do uso público, algumas diretrizes têm que ser consideradas, tá? Vamos ler todas essas aqui com calma, olha só. Primeiro, envolver as instâncias locais de governança da unidade de conservação no processo de elaboração ou revisão dos planejamentos de uso público, tá? Então eu tenho que envolver as instâncias locais de governança. Eu tenho que promover a participação pública ou a consulta pública, tá? Eu tenho que utilizar a melhor informação disponível. O que isso quer dizer? Eu tenho que estar atualizado com o que existe de mais recente, de mais moderno. Pesquisas científicas, estudos técnicos, políticas públicas sobre visitação na unidade de conservação e seu entorno, tá bom? Considerar outros instrumentos de ordenamento da visitação e delegação de serviços existentes ou necessários para complementar o plano, tá? Valorizar e desenvolver de forma sustentável a vocação e os atrativos turísticos da unidade de conservação. Promover a diversificação de oportunidades e experiências de visitação, identificar as lacunas de conhecimento e de planejamento, orientar o manejo das atividades recreativas e a estruturação das áreas de visitação com base nas classes de experiências do ROVUC, que a gente já vai ver, desenvolver planos de uso público alinhados com as normas e o zoneamento do plano de manejo da UC, tá certo? Então, todas essas diretrizes, elas têm que ser consideradas quando vai se elaborar um plano de uso público, tá bom? Bom, além de oferecer oportunidades recreativas e sensibilizar os usuários, como eu havia dito para vocês lá no início da aula, as unidades de conservação que possuem visitação, elas também contribuem para a economia brasileira.
né? Porque a visitação e o turismo servem como indutores para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das regiões onde elas estão inseridas. Além disso, elas ampliam a visibilidade e o apoio político-social para a preservação das áreas protegidas. Tá? A equipe de uso público define as classes de oportunidades mais apropriadas para o planejamento e a implantação dos atrativos ou áreas de visitação. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Quando a equipe está elaborando o seu plano de uso público, tá? Ela tem que levar em consideração quais são as experiências que aquela região, que aquela área, que aquela determinada unidade de conservação pode prover para os seus usuários, quais são os benefícios que esse usuário vai ter, né? Então, quando a gente... olha só aqui, né, esse slide, tá? O gestor maneja, né? A comunidade e o gestor manejam. Então, pode ser tanto o gestor quanto a comunidade, no caso de reserva extrativista ou reserva de desenvolvimento sustentável. Quais são os atributos físicos, os atributos socioculturais e os atributos de manejo daquela unidade, daquela região ali, daquela unidade de conservação? Quais são as atividades recreativas e a partir dos ambientes que existem ali, quais são as atividades recreativas que o usuário pode ter? E daí, quais são as experiências que ele vai vivenciar? E aí, a partir daí, quais são os benefícios para a sociedade? Tem que considerar os benefícios de ordem individual, de ordem social, de ordem econômica, de ordem cultural e de ordem ambiental, tá certo? Quem vai fazer, quem determina, quem cataloga, vamos dizer assim, quem ajuda a catalogar, seria aquele instrumento que eu falei para vocês, o ROVUC. Tá? Porque ele propõe que o planejamento da visitação deve ser baseado em experiências que aquela unidade de conservação deseja oferecer. Tá? Então, essa ilustração que eu estou mostrando aqui para vocês, ela demonstra que a combinação entre atividades e ambientes vão gerar essas experiências, tá certo? E aí a gente vai ter classes de experiência, tá? Por exemplo, eu vou mostrar todas para vocês, mas essa é a classe prístina, tá? Que é quando a gente tem visitação com baixo grau de intervenção, tá? Uma experiência de visitação que envolve aventura, isolamento, desafio, autonomia em ambientes naturais e uma interação intensa com a natureza. Então, quando há uma visitação com baixo grau de intervenção, tá bom? A gente tem uma classe de experiência caracterizada, né? Ela é classificada como prístina, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Corresponde às formas primitivas de visitação e recreação que ocorrem em áreas com alto grau de conservação. Alto grau de conservação, tá? Possibilitando ao visitante experimentar algum nível de desafio, solidão e risco. Os encontros com outros grupos de visitantes são improváveis ou ocasionais. A infraestrutura, quando existente, é mínima, tá? E tem por objetivo a proteção dos recursos naturais e a segurança dos visitantes. É incomum a presença de estradas ou atividades motorizadas. Então aqui, essa classe de experiência é aquela classe que a gente tem um ambiente natural mais conservado possível, tá bom? Já quando a gente tem uma classe de experiência natural, a gente tem um grau de uma visitação com médio grau de intervenção, tá? Porque esse tipo de visitação ainda permite algum nível de isolamento, de aventura e independência, como na classe prístina, tá? Mas também oferece a possibilidade de segurança e conforto. Lembra que quando a gente tem uma classe prístina de experiência, não existe ou se existe é mínima alguma infraestrutura, então não tem conforto. Já quando a gente tem uma experiência da classe natural, já tem um mínimo de conforto, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada, ó. É possível experimentar alto grau de naturalidade do ambiente, tá? No entanto, já se pode detectar algum nível de alteração ambiental ou evidências de atividades humanas, tá? O acesso a essas áreas pode ser realizado por veículos motorizados. Lembra que lá na classe prístina não, né? Em ambientes terrestres, as estradas existem, mas elas não são geralmente pavimentadas. É comum encontrar com outros visitantes e nas unidades de conservação de uso sustentável pode haver a presença de moradores isolados, possibilitando experimentar o modo de vida local. Existe uma infraestrutura mínima ou
ou moderada, que tem por objetivo, além da segurança e a proteção dos recursos naturais, melhorar a experiência e proporcionar comodidade ao visitante. O que seriam exemplos disso? Pontes pequenas edificações, mirantes, escadas, decks, acampamento, abrigo, banheiro, estrada com revestimento permeável, tá certo? Então, a gente falou de duas classes de experiência. A classe de experiência prístina, deixa eu falar olhando para vocês. A classe de experiência... Por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando da possibilidade de visitação nas unidades de conservação, certo? E as possibilidades de visitação, quando planeja-se o uso público, pensa-se nas experiências que o visitante vai vivenciar e os benefícios que essas experiências vão trazer. Dependendo do grau de conservação daquela área, a experiência que o visitante vai ter vai ser diferente, né? Falamos da classe prístina, onde o ambiente é muito conservado, que o visitante não vai experimentar pouquíssima comodidade, pouquíssimo conforto. Quando ele busca esse tipo de atividade, ele está querendo isolamento, ele não quer encontrar com outras pessoas, né? E agora falamos sobre a classe de experiência natural, que é onde já existe um mínimo de conforto, existe um mínimo de infraestrutura. É possível que visitantes encontrem outros visitantes. Dependendo do tipo de unidade de conservação, ele vai encontrar inclusive pessoas que habitam ali, então ele vai poder vivenciar, né, como é morar naquele local. É outro tipo de classe. Agora a gente vai falar do último tipo de classe, que envolve diferentes tipos de experiência. Olha só. Peraí, eu apertei errado. Aqui. Tá? A gente vai falar, na verdade, de 3 classes de experiência, mas que o tipo de visitação é similar, tá? A gente pode ter uma classe de experiência chamada seminatural, uma classe de experiência chamada ruralizada e uma classe de experiência chamada urbanizada, tá bem? E vocês já vão entender, tá? Quando a gente fala de uma classe de experiência seminatural, a gente está falando de uma experiência de visitação que possibilita uma forte interação entre grupos de pessoas, tá? Sejam famílias, amigos, excursões turísticas, grupos escolares, grupos da comunidade, e oferece tranquilidade, segurança, conforto e comodidade, tá? Quando a gente fala de uma experiência ruralizada, a gente está falando de uma experiência de visitação que possibilita um forte contato com os moradores daquele local, com o seu modo de vida, oferece tranquilidade, segurança, conforto e comodidade também. E uma experiência urbanizada é naqueles locais com menos naturalidade do ambiente e vai possibilitar a interação com os moradores locais e oferece ampla acessibilidade, conforto e praticidade. Tá certo? Então, olha só, em todas essas classes de experiência, existe um alto grau de intervenção na visitação, tá? A visitação, ela é intensiva e ela é planejada para atender essa maior demanda, tá? Ainda que haja oportunidades de privacidade, os encontros e as interações, elas são frequentes entre os visitantes, com os funcionários, com as comunidades do local. Tá? É comum a presença de grupos maiores de visitantes, presença de excursões, tá? Há uma atenção na segurança dos visitantes, na proteção das áreas sensíveis próximas aos atrativos e menos ênfase em promover autonomia e desafios. Então, menos ênfase naquele isolamento com a natureza, tá? A infraestrutura geralmente é mais desenvolvida, com a presença comum de edificações e estradas, inclusive estradas pavimentadas, tá? Podendo resultar em alterações significativas da paisagem, né? O grau de intervenção é bastante alto. Encontramos nesses tipos de experiência centros de visitante, museu, auditório, estacionamento, posto de gasolina, estrada pavimentada, piscina, hotel, pousada, pista de pouso, tá? Estábulos, tá? E podem ocorrer nas zonas de manejo com alto grau de intervenção. E aí vai depender da categoria de manejo da UC, tá? E para a gente terminar, eu trouxe para vocês uma tabela que apresenta exemplos das classes de oportunidade de visitação, tá? Compatíveis com os graus de intervenção nas zonas de manejo em parques nacionais, florestas nacionais, reservas extrativistas e áreas de proteção
ambiental. Então, presta atenção aqui, olha só. Por que eu estou mostrando isso tudo para vocês? Porque dependendo do tipo de unidade de conservação, algumas experiências vão ser possíveis e outras não. Por exemplo, nos parques nacionais, tá? Eu posso ter uma experiência prístina em zonas de baixo grau de intervenção e eu posso ter uma experiência prístina ou natural em zonas de médio grau de intervenção e eu posso ter uma experiência prístina, natural ou semi-natural. Mas eu não posso ter uma experiência ruralizada nem uma experiência urbanizada. Não se aplicam aos parques nacionais, tá? Já nas florestas nacionais e nas reservas extrativistas, eu consigo ter praticamente todas as classes de experiência, menos a urbanizada. Não se aplica, tá? Nas áreas de proteção ambiental, eu consigo ter todos esses tipos de experiência. Então, dependendo do tipo de unidade de conservação, ao grupo que ela pertence, o tipo, o seu manejo, eu posso ter diferentes experiências. E nós estamos falando de experiência porque a nossa aula fala sobre o uso público, o turismo e a visitação em unidades de conservação, né, gente? Tá certo? Bom, vamos parar por aqui, mas essa aula continua, tá certo? Para você que está experimentando esse nosso reta final do ICMBio, que não é aluno do Soma ainda, você consegue acessar o restante dessa aula e mais uma série de aulas voltadas para a parte específica do edital, tornando-se aluno Soma, tá bom? Quem é aluno Soma vai continuar essa aula na plataforma e vai ter acesso a todas as outras aulas disponíveis. Para vocês, a aula acaba por aqui, tá certo? Eu espero ter ajudado, tá? Se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer criticar, pode entrar em contato comigo. O meu Instagram vai aparecer daqui a pouquinho e aí me chama lá que eu te respondo, tá bem? Obrigada pela companhia e para você que é meu aluno, eu te espero na próxima aula. Tchau, gente. Boa noite.